Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e Secretária de Junta de Freguesia, no caso de Viana do Alentejo, e demais autarcas de freguesia, caros colegas eleitos na Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos Senhores representantes das autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimo Senhor representantes do Movimento Associativo do Conselho de Viana do Alentejo, excelentíssimo Senhor representantes do Partido Comunista Português, do Partido Socialista e do Viva, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Juntamo-nos hoje para assinalar e celebrar os 48 anos do 25 de abril de 1974. Pela primeira vez destas nossas comemorações, já temos mais dias em democracia do que aqueles que tivemos em ditadura. Este facto será, porventura, uma das razões que possam levar a algum alinhamento da importância desta data, nomeadamente das gerações mais novas, que sempre viveram em liberdade. Mas não será certamente a única razão para tal. Quando, em abril de 1974, um grupo de jovens militares se uniu e pôs fim a uma tenebrosa ditadura de 48 anos, certamente que teria aspirações para transformar Portugal num país de paz, mais justo e igualitário. Num país em que a educação e os direitos cívicos fossem iguais para todos. Num país em que a proteção na saúde e na ação social pudesse garantir que na nossa sociedade não deixaríamos ninguém para trás. A esse corajoso grupo de militares, que ficaram conhecidos como os Capitães de Abril, todos nós devemos ser eternamente agradecidos. Foram eles, com a sua vontade, o seu heroísmo e a sua crença na possibilidade de transformar Portugal, que ousaram enfrentar a ditadura, o ditador e todos os poderes instalados à sua volta, que em conjunto mantinham Portugal adormecido, empobrecido e calado, ou pela força da censura, ou pela força da sua polícia política, a PIDE, que tantos inocentes prendeu, torturou e, em alguns casos, matou. O crime que estas vítimas da ditadura cometeram foi a coragem de resistir, de acreditar que podíamos ter um Portugal livre e que a democracia seria o sistema político que melhor servia o país. E apesar do elevadíssimo preço que muitos pagaram, inclusive com a própria vida, nunca se calaram. E Abril aconteceu. Abril foi uma revolução. Foi uma revolução nos métodos que usou, nos objetivos que traçou e nos caminhos que percorreu para os atingir. Não se tratou de uma evolução, como alguns hoje tentam fazer crer. Não se tratou de uma abertura progressiva do regime de então, que se limitava a tratar com mão de ferro todos os que se lhe opunham. Alguns dos que hoje procuram fazer valer estas teses são saudosistas desses tempos, que de forma mais ou menos escondida procuram um caminho muito semelhante ao que tivemos durante 48 anos de escuridão. É certo que neste caminho, já feito em democracia, muito foi feito para transformar Portugal num país mais justo, mas também é certo que muito ainda falta fazer. Compete à classe política, a toda a classe política, desde os políticos de freguesia e dos concelhos, até aos ministros e primeiro-ministro, essa tarefa fundamental de criar um país, um sistema económico e social mais justo, mais equitativo na distribuição da riqueza. Um sistema educativo onde a educação possa ser um verdadeiro elevador social, nomeadamente para as famílias de mais baixos rendimentos e não, como infelizmente ainda continua a acontecer, um laboratório de reprodução social, como tão oportunamente lhe chamou Bourdieu. A classe política, em todos os seus níveis, não se pode deixar aprisionar pelo poder económico. Deve tratar as pessoas e os territórios como um todo, independentemente de falarmos de Lisboa, Bragança, Viana do Alentejo ou Faro. Hoje, em Portugal, 42% da riqueza está nas mãos de 5% da população. Somos um dos países da Europa onde esta desigualdade é maior. Certamente, não era este o país que os Capitães de Abril sonharam quando heroicamente acabaram com o regime fascista. Hoje, a nossa democracia ainda não está completa. Ainda não temos o país que gostaríamos. Em muitos aspectos, ainda falta cumprir Abril. No entanto, apesar das insuficiências que sentimos
e temos que continuar a lutar por as ultrapassar, hoje vivemos em democracia. Precisamos afirmar que, por mais imperfeita que seja, a democracia é melhor do que qualquer ditadura. A democracia é um sistema tão aberto e tão plural que até permite no seu seio ideias e opiniões de quem quer terminar com ela. Continuemos a fazer o caminho, a passar pelas portas que Abril abriu e a tentar cumprir Portugal como país mais solidário e menos desigual para todos. Este é um desafio de todos os que se revêem na democracia, que acreditam que Abril de 1974 aconteceu para transformar a vida dos portugueses. E nesta tarefa todos somos poucos. É certo que o 25 de Abril não tem donos, mas é igualmente certo que muitos atores atuais do nosso palco político aparentam mais simpatias pelo 24 de Abril de 1974 do que pelos dias que se seguiram até hoje. Minhas senhoras e meus senhores, um tema incontornável nos dias de hoje é a guerra. Deveriam ser todas as guerras, mas uma em particular, a invasão da Rússia à Ucrânia, ocupa a atenção de todos nós. Trata-se de uma brutal invasão por parte da Rússia a um país soberano, a Ucrânia, e nessa medida deve merecer uma inequívoca condenação. Condenação que nos deve merecer todas as guerras, e é necessário afirmar à escala global que esse não é o caminho, seja quem for o agressor e seja quem for o agredido. No entanto, neste caso, como em outros, é necessário entender o contexto dos acontecimentos, ao invés de fazermos uma leitura simplista, ao estilo de quem acha que tem sempre razão. Quando o tentamos fazer, nomeadamente procurando informação que nos permita tentar perceber todos os pontos de vista em confronto, esta guerra aparece como anunciada há muito tempo. Já em 2008, o ex-presidente da República, Mário Soares, em artigo na Visão, afirmava, e vou citar: a NATO, cercando a Rússia e instalando na Polónia e na República Checa bases de mísseis, começa a ser uma ameaça para a Rússia que a pode tornar agressiva, um perigo. O ex-presidente criticava a Aliança Atlântica, que acusava de se ter tornado um verdadeiro braço armado dos Estados Unidos da América e de estar, continuo a citar, a fazer estragos noutras regiões do mundo, Cáucaso, zonas do Cáspio e do Mar Negro e países limítrofes da Rússia Ocidental. E apontava ao dedo ao então vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, que, em fim de mandato, fez uma recente visita altamente desestabilizadora para dar, em nome da NATO, apoio à Geórgia. Conclusão tirada pela pena de Mário Soares. A NATO, criada como organização defensiva no início da Guerra Fria, está a tornar-se, por pressão dos neoconservadores americanos, uma ameaça à paz. Cuidado, União Europeia. Este texto foi publicado recentemente no Expresso, em 9 de março de 2022. Não é, portanto, surpresa a escalada desta guerra, por mais abjeta e sem sentido que nos possa parecer. Em 21 de janeiro de 2022, um mês antes da invasão russa, Boaventura de Sousa Santos publica um artigo que enquadra a questão e explica quem, como e porquê preparou toda a situação que conduziu à terrível atualidade que hoje todos estamos a presenciar. Não me vou alongar no tema, mas recomendo a leitura deste artigo a quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto e a perceber um pouco melhor como é que chegamos até aqui. No tema guerra, penso que todos devemos repudiar todas as guerras, mas deveríamos ser todos sem hesitação e em todos os momentos. Tenho visto, por exemplo, comentadores políticos nas nossas televisões a falar sobre esta atual guerra na Ucrânia e nunca vi ninguém perguntar a esses comentadores sobre os seus papéis de mordomos, nomeadamente na preparação da invasão ao Iraque, para falar apenas desta. Planeamento e invasão de um país assente em verdades inventadas, nomeadamente as que referiram a existência de armas de destruição maciça que se verificou nunca existiram. Como é que é possível que estes falcões se tenham agora transformado em pombas? Pela minha parte, reafirmo que sou contra todas as guerras, esta que tragicamente estamos a presenciar e todas as outras, onde invariavelmente quem sofre são os povos e não as elites que as ordenam. Nós, Portugal, pertencemos ao chamado Bloco Ocidental, somos membro da União Europeia e membro da NATO. Para nós,
O que torna esta guerra diferente é o facto de estarmos do lado do agredido e não do lado do agressor. Ao contrário de todas as guerras que já aconteceram no meu período de vida até aqui. Hoje é impossível não ficar chocado perante as imagens de horror que as televisões nos mostram. Por exemplo, na invasão do Iraque foram estimados cerca de 100 mil mortos. E muito raramente as televisões nos mostravam essa realidade. Até parecia ser uma guerra sem sangue, algo que não existe em lado nenhum. Desejo fervorosamente que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabe depressa e que todos se possam informar sobre as realidades, não ficando apenas por um título de jornal ou opiniões de comentadores que de independentes não têm nada. Caras e caros amigos, na nossa realidade local e na sequência das últimas eleições autárquicas, os órgãos do poder local ficaram com novas composições e novos equilíbrios de poder. Paulatinamente, a pandemia tem vindo a regredir, apesar de ainda subsistirem números de casos positivos muito elevados. Quero deixar uma palavra de conforto para todas as famílias que foram e ainda estão a ser afetadas pela pandemia, com especial referência para todos a quem a mesma ceifou vidas. Neste lento regresso a alguma normalidade, as restrições mais pesadas têm vindo a cair e, nessa medida, também o nosso calendário de iniciativas tem vindo a ser retomado. Quero deixar uma felicitação ao Sr. Presidente da Câmara e a toda a sua equipa pelo esforço que tem sido necessário fazer no sentido de reativar as dinâmicas no Conselho e, designadamente, no sentido de o projetar para o exterior. Grandes iniciativas como a Romaria a Cavalo, que assinalou a sua 20ª edição, são um exemplo da forma como este trabalho foi reativado, ganhando ainda mais relevo pelo facto de não ter sido possível a sua realização nos 2 últimos anos. A forma como o Executivo conseguiu, através dos meios de comunicação social nacional, designadamente através das televisões, colocar em 2 semanas consecutivas o nome das nossas freguesias e do nosso Conselho, tal como das nossas principais atividades empresariais e associativas, é digno de um reparo muito positivo e eu gostaria de enfatizar dando os parabéns ao Sr. Presidente e a todo o Executivo. Bem sei, todos sabemos que é muito mais fácil dizer mal do que dizer bem. Apesar disso, quem acompanha mais de perto reconhece as dificuldades que têm existido a uma mais rápida mudança que muitos, a maioria, demonstrou pretender. Quem conhece mais de perto as realidades do poder local concelhio tem alguma dificuldade em entender que 6 meses após a realização de eleições, as forças não vencedoras das mesmas assumam uma postura de exigir ações imediatas, algumas das quais não conseguiram concretizar quando para isso tiveram oportunidade. É igualmente difícil de compreender que, a par de um discurso aparentemente aglutinador de vontades, se sobreponham as práticas claras de ações diferentes. As eleições aconteceram com os resultados por todos conhecidos. O mais elementar é o respeito pela vontade de quem a quis expressar. Quem ganhou não serão certamente os melhores do mundo, como quem não ganhou não serão também os piores do mundo. E se isto for entendido, talvez deixar espaço a quem ganhou para tentar executar os seus projetos e os seus programas seja o mais indicado. Não deveria ser necessário recordar que no nosso Conselho todos ganharam e todos perderam. E é absolutamente rigoroso. Todos ganharam e todos perderam. E que, se os nossos políticos entrarem por caminhos eventualmente menos viabilizadores do funcionamento dos órgãos onde são eleitos, quem perde somos todos nós, os munícipes deste Conselho. Hoje, nesta sessão comemorativa do 25 de Abril, quero reafirmar um princípio de democracia e de liberdade. Quem vence eleições tem o direito de governar, seja apenas com as suas próprias forças ou acrescentando-lhe as forças que conseguir congregar em torno de si. É necessário tempo para que as coisas aconteçam e tentar acelerar os relógios não costuma dar bons resultados. Quero, finalmente, para concluir esta minha intervenção, deixar-vos com um pequeno trecho de um poema de Ari dos Santos, As Portas que Abril abriu. É apenas uma pequena parte de um poema muito maior, muito mais vasto e que vale a pena
da sua leitura. E diz assim: quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite, pode nascer um país do ventre de uma chaimite. Porque a força, bem empregue, contra a posição contrária, nunca oprime nem persegue. É força revolucionária. E foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho de Viana do Alentejo, viva um Portugal livre e democrático. Muito obrigado a todos.